Olá, amigos, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai dar continuidade aqui à questão do Irã, né? Porque o Irã está aí à beira de ser atacado, possivelmente atacado, e a gente vai falar sobre todas as possibilidades que podem, assim, que a gente conseguiu analisar, né? Essas possibilidades que foram analisadas por nós, né? E a gente vai falar o pós-Irã, né? Que é muito importante para o Brasil, tá? Mas antes disso, eu queria falar sobre esse livro aqui. Então, muita gente pensa que a Rússia ainda é neoliberal. Não é. A Rússia foi neoliberal até 2004, né? E por isso vivia uma crise, tentou entrar na OTAN, os Estados Unidos vetou, não permitiu. A Rússia poderia ser hoje uma integrante da OTAN. Imagina como estaria a China, né? Então, Estados Unidos, questão de geopolítica, eles não são muito bons. Eles são bons em inteligência. Em inteligência, eles são muito bons. Eles derrotam o inimigo por ações táticas de inteligência, né? Mas é um livro muito interessante. É Libro Blanco. É um livro que você não vai encontrar. Eu não sei se na internet você encontra, mas é um livro muito interessante. Ele é editado em Havana, tá? Mas é isso, mais um livro aí indicado aí pelo canal. Eu vou pedir para que você comente, compartilhe, curta, porque a participação é muito importante para a gente romper a bolha na qual a gente está incluído aí, na qual a gente está restrito, na verdade. Então, nosso canal não cresce. Mas como as informações, caso as informações você ache relevantes, por favor, comente, compartilhe, divulgue, tá? Curta, é importante curtir também, tá bom? Agora aqui a gente vai falar aí do tema de hoje, tá? Então, o Irã está sob pressão. O que pode acontecer? A gente tem que prever que os Estados Unidos podem estar exercendo aí uma pressão psicológica, tão somente, embora com um e com o segundo porta-aviões chegando, né? Até porque Israel não atacou. Por que Israel não atacou? Muito possivelmente por conta dos efeitos daqueles 12 dias de guerra entre Israel e Irã. E vocês lembram que os Estados Unidos teve que intervir para pôr fim, a pedido de Israel. Por quê? Porque Israel queria pôr fim ao Irã? Se quisesse isso, teria continuado, os Estados Unidos teria atacado para esse fim. Mas não foi isso que aconteceu, né? Então, eu estou virando aqui para o microfone ficar mais próximo aqui da boca. Então, o que aconteceu? Os ataques iranianos foram fatais para Israel, né? Então, houve muita destruição de bases, de prédios de inteligência, de pontos estratégicos, né? O Irã agora fala que se Israel e Estados Unidos atacarem, a retaliação será maior e que, inclusive, pode haver ataque preventivo. Isso é uma novidade, porque a orientação do Irã era não atacar preventivamente. Agora o Irã já atua com essa possibilidade, né? E por que existe essa possibilidade? Porque eles sabem que os ataques serão permanentes. Os Estados Unidos, desde 1979, quando houve a Revolução Islâmica, atacam o Irã, né? E continuarão a fazê-lo. As manifestações que a mídia fala que morreram 30 mil pessoas, morreram civis, mas morreram militares, foram atacados prédios públicos, muitos civis foram degolados, não pelos militares iranianos, pelas milícias, milícias separatistas, insufladas pelo MI6, pelo Mossad e pela CIA, tá? Então o Irã conseguiu aí reverter isso,
bloqueando a transmissão do Starlink, ou seja, sem internet as pessoas não se comunicavam, e em 48 horas exerceu uma pressão brutal sobre aqueles que ele conseguiu identificar como sendo terroristas e foi para cima, né? A intenção, dizem que a intenção dos Estados Unidos e de Israel era haver um prolongamento, a esgotar as forças policiais, e aí haveria ataques aéreos dos Estados Unidos. Só que o Irã, para surpresa de Israel e dos Estados Unidos, conseguiu deter isso em 48 horas, né? Então, os Estados Unidos está reformulando a sua estratégia. Então a gente não sabe se os Estados Unidos irão efetivamente atacar ou se é só pressão, tá? E se atacarem, vão ser pontos estratégicos, vão ser pontos do governo, que eles querem mudança do regime, e poucos se importam se vai haver uma divisão do Irã em diversos países. As milícias, né, separatistas, os grupos separatistas, que o Irã denomina de terroristas, até porque praticaram degola, inclusive com... Mas quem praticou a degola? Teve membros do ISIS que entraram, teve curdos que entraram pela fronteira, teve azeres que entraram pela fronteira, membros do Baluchistão também separatistas. Então, assim, são grupos que pegam em armas, né? E possivelmente esses grupos estão sendo preparados. Se houver um ataque dos Estados Unidos agora, esses grupos estão sendo preparados para uma guerra final, para usarem todos os armamentos que têm, todo o pessoal que tem, para pôr fim ao regime do Irã. Né? Então o Irã já trabalha com essa hipótese. Se a gente já imagina, a inteligência iraniana está a passos à frente, já sabe disso. Né? Uma alternativa para o Irã é esperar ver se vai ser atacado e reagir. Só que, como a gente disse antes, se não for atacado agora, possivelmente os Estados Unidos vai exercer essa pressão com um possível ataque daqui a alguns meses, e isso vai sufocando a economia iraniana, vai sufocando o regime iraniano, vai sufocando o país. Então, talvez, se aproveitando aí da condição militar que ela tem, que lhe é favorável, o Irã possa até fazer um ataque preventivo. Se houver sinais de que esses grupos estão em movimentação, é óbvio que haverá um ataque americano e talvez o Irã se antecipe. Eu estou supondo isso. Se o Irã se antecipar, o que vai acontecer? Eles vão atacar quem? Toda essa frota marítima dos Estados Unidos, algumas bases militares no Oriente Médio dos Estados Unidos e Israel. E talvez esse ataque seja para devastar, né? Sabendo que possivelmente os Estados Unidos depois terão que se recompor, isso vai demorar dias, semanas, porque se as bases locais forem atacadas, ele vai ter que usar a base de Chipre e de outros locais para atacar o Irã, e isso poderá demorar aí alguns dias. Alguns dias é muito pouco para o Irã conseguir suprir suas necessidades militares que foram aí utilizadas aí nesse ataque preventivo. Ele precisaria de auxílio. Auxílio da Rússia e China viria? Possivelmente direto, não. Mas pode ser que eles mandem material bélico. Mas tem uma surpresa nessa questão. Né? Vocês devem se lembrar que a Arábia Saudita, Omã, Turquia foram solicitar aos Estados Unidos que não efetuassem esse ataque. Por quê? Porque vai afetar a economia. Se o Irã atacar, afeta a economia. Se os Estados Unidos
Se o Irã atacar as forças militares dos Estados Unidos localizadas na região, vai afetar a economia desses países. Se os Estados Unidos atacarem o Irã, também vai afetar. De qualquer forma, afetaria, né? E esses países não gostariam de ter que entrar numa guerra. Mas digamos que tem essa guerra. De que lado ficariam a Arábia Saudita, Turquia, Emirados Árabes Unidos, Israel, a gente não precisa dizer, né? Grécia e Chipre. Bem, a gente precisa lembrar que em dezembro de 2025 foi firmado aí um acordo entre Grécia, Chipre e Israel de treinamento das forças militares para conter a Turquia, né? Israel está tomando cada vez mais territórios sírios, né? Israel fortalece os curdos no Iraque e, por sua vez, tem relações com os curdos na Síria, com o qual a Turquia tem aí problemas de fronteira, tá? Então, Turquia e Israel estão cada vez mais se estranhando. Mas não é apenas isso. Os Emirados Árabes Unidos, eles têm fortes laços diplomáticos e econômicos com Israel, mas não só isso. Os Emirados Árabes Unidos estão tentando controlar toda a rota marítima do Mar Vermelho ao Golfo dos países árabes, né? E em frente ao Irã, esqueci o nome agora do Estreito de Hormuz, né? Até o Estreito de Hormuz, passando por toda aquela região. Tentaram controlar, aliás, separar o Iêmen em duas partes. O Iêmen do Sul, com forças que eles apoiavam. A Arábia Saudita percebeu que ficaria isolada com a movimentação dos Emirados Árabes, que inclusive aí reconheceram a Somalilândia, que é um território que fica em frente ao Iêmen, né? E colocaram base militar lá e reconheceram juntamente com Israel, né? A Arábia Saudita percebeu a intenção dos Emirados Árabes Unidos e fez o quê? Expulsou os emiritas do Iêmen. Então a força que eles apoiavam foram expulsas tanto da ilha de Socotra, né, quanto realmente do Iêmen aí denominado do Sul. Em Socotra, os Emirados Árabes Unidos tinham uma base militar de inteligência juntamente com Israel. É algo que é pouco divulgado. Foram fechadas, todo mundo foi expulso lá por uma ação rápida e surpreendeu o mundo. Uma ação rápida da Arábia Saudita. As pessoas pensam, os sauditas são fracos militarmente. Não é bem assim, tá bom? Então, assim, a gente não sabe o que vai acontecer. Porque está havendo rusgas entre os Emirados Árabes Unidos, a Arábia Saudita, Turquia e Israel. Se houver um ataque preventivo do Irã a Israel, e Israel for atacado fortemente e afetar a estrutura, nada impede uma invasão terrestre. Eu não estou falando que vai acontecer, estou falando de uma hipótese. Nada impede de uma invasão terrestre pelo Hezbollah, inclusive pela Arábia Saudita, tá? Porque seria uma forma de barrar o próprio Irã. A Arábia Saudita deter o controle da região para solucionar, haver um acordo de paz, né? Ela não atacaria o Irã, mas também não deixaria o Irã se autopromover aí com uma eventual derrota de Israel. É possível que aconteça isso, tá? É o maior exército árabe, mais bem armado, né, ao lado do Egito. Então não é difícil que aconteça isso. O Egito dificilmente vai interferir, mas a Arábia Saudita, pelo que está ocorrendo, não é difícil que faça isso, até para que ganhe aí pontos como uma potência
geopolítica regional, tá? Turquia não vai atacar Israel, mas talvez até, dependendo do que venha a ocorrer, possa facilitar o trânsito de armas pela Síria, já que o governante terrorista da Síria é aliado da Turquia, possa transitar esses armamentos pela Síria até o Líbano, né? Então, assim, é um emaranhado. Os Estados Unidos deveria sair, falar, olha, resolvam isso o quanto antes, nós queremos a paz na região. Né? Mas os Estados Unidos quer que a região fique em conflito para perturbar as grandes potências da Ásia, que são Rússia e China. Né? E se continuar a seguir Israel, os Estados Unidos vai perder pessoal, vai perder dinheiro e não vai ter ganhos geopolíticos.